Fico feliz por vocês estarem aqui, por ter esse interesse em relação a um assunto que talvez defina a vida do cristão, Tem tantos assuntos, tantas práticas, que nos fazem diferentes das outras pessoas, Mas com certeza o hábito da oração é uma das práticas que realmente nos definem como cristãos, Até dentro do meio cristão, a oração diferencia uns dos outros, Há cristão que não ora, e não sei se a gente pode chamar de cristão, Mas há os que oram e que realmente têm comunhão com Deus através da oração. Queridos, então, na verdade, tem dois objetivos essa mensagem, é realmente a gente aprender um pouco mais sobre isso. Talvez muitas coisas que eu vou falar aqui para vocês já conheçam, já saibam, mas assim a gente vai relembrar, vai trazer realmente para nosso momento, para o momento que nós estamos vivendo, Graças a Deus, vocês têm se juntado a nós em oração toda semana. Espero que a vida de oração de vocês não se resuma à terça-feira, das 8 às 9, mas eu já fico feliz por ter uma equipe de oração, por ter uma equipe de intercessão, por ter pessoas intercedendo, nos cultos. E a intenção da gente conversar sobre esse assunto é justamente mostrar a importância da oração, mostrar os tipos de orações que a gente vai encontrar em determinados momentos na Bíblia, por que orar daquela maneira, qual o resultado esperado daquela oração, por que algumas orações que nós fazemos não têm resposta, que tipo de oração nós deveríamos fazer e em que contextos deveríamos fazer para obter resposta, Porque Deus, Ele estabelece, Ele explica, Ele ensina, de todas as maneiras possíveis para que a gente tenha um melhor resultado. Não sei se seria a palavra ideal a ser usada essa, porque nós não oramos apenas para obter resultado, porque se for esse o objetivo da oração, só orar para obter resultado, então nós não temos um relacionamento com Deus, E orar é muito mais do que orar para obter resultado, é orar para estabelecer relacionamento, para cultivar relacionamento com Deus, amém? Então, queridos, o primeiro texto que eu gostaria de ler para a gente realmente iniciar está lá em Lucas capítulo 11, versículo 1. Quero até encorajar vocês a anotarem, e prestar bastante atenção, porque o melhor da mensagem está na Bíblia, E o que eu vou falar aqui fora dos textos bíblicos é só para vocês entenderem os textos bíblicos. Então prestem bastante atenção nos textos bíblicos. E esse texto de Lucas 11, 1 diz que Jesus estava orando e os discípulos, pediram para ele ensinar eles orarem. E eu faço uma pergunta para vocês, Qual é a razão, o que motivou os discípulos procurarem Jesus com esse pedido, Dizendo: mestre, nos ensina a orar. Vamos ler o texto? Lucas 11, 1. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Há uma infinidade de possibilidades aqui, A gente pode pensar que, de repente, Jesus orava de uma maneira diferente, e eles, olhando para Jesus, pensaram: nossa, eu quero aprender a orar como ele ora. Ou talvez eles viam João Batista ensinando os seus discípulos a orar, e eles falam: olha, por que o Senhor não nos ensina a orar? Mas eu tenho ainda outras possibilidades que eu acho que é muito mais interessante do que essa que eu sugeri. Eu imagino, queridos, que eles poderiam realmente ter um conhecimento limitado sobre a oração. Quem sabe, eles não tinham uma instrução específica sobre a oração, eles só oravam conforme eles viam sendo praticado, não tinha uma explicação por trás da oração. É o que a maioria dos cristãos hoje vivem, Eles viram orar e eles replicam a oração, e às vezes viram alguém orar errado e replicam a oração errada. Eles viram alguém fazer e eles simplesmente aplicam aquela maneira de orar, Então eu entendo que os discípulos, no mínimo eles entenderam nossa maneira de orar limitada. Podemos estar equivocados na forma de orar, tem muito mais para aprender sobre oração do que nós já sabemos, De todas as maneiras que vocês pensarem,
nós deveríamos fazer a mesma coisa. Nos aproximar de Jesus e dizer: Jesus, me ensina a orar também, né? Pode ser que eles oravam e não tinham o resultado também, né? Pode ser que os discípulos tinham o hábito da oração e não viam resposta das suas orações, então eles, né, se aproximam de Jesus e fazem esse pedido: ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos, né? Amém? Você concorda comigo? Queria perguntar para você, né, qual foi a razão de você ter vindo hoje aqui no treinamento, né? Pode ser qualquer uma dessa, e se qualquer uma dessa ou qualquer outra razão te trouxe aqui, ela é uma razão digna, né? Você veio porque entende que há mais do que você já sabe, né? E com certeza absoluta, não tenho nem dúvida disso, né? Eu sei muito pouco sobre oração, inclusive estou ali, né, incentivando vocês na leitura. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou criando um meio de incentivar vocês na leitura, além da leitura bíblica, ler livros, né, de autores que a gente realmente, né, tem entendimento que são autores fiéis, né? E hoje a gente vai sortear então esses livros aí para incentivar vocês a leitura, para se aprofundar mais sobre esse tema oração, que é algo assim muito tremendo. Amém? Vamos lá, queridos. Além dessa razão, né, que nós já buscamos aqui para pedir que Jesus ensinasse eles a orar, que poderia ser, né, como eu disse, deles não saberem exatamente como era uma oração, né, ou estarem orando e não obtendo resultado. Nós vemos aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3, um texto que diz assim: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados. É muito mais, uma oração, queridos, é muito mais do que o que nós falamos. A oração é uma linguagem de petição, né? Talvez o que mais vem à cabeça das pessoas: vamos orar? Né? Automaticamente elas entendem: vamos pedir alguma coisa para Deus. E literalmente a oração é uma linguagem de petição. Mas a oração é muito mais, muito mais do que as palavras que nós liberamos através da nossa boca. Aqui, né, o apóstolo Tiago está dizendo exatamente isso: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Esse é o primeiro ponto, né, para que uma oração, ou aliás, para que um cristão não tenha resultado na sua vida cristã, fruto na sua vida cristã, resposta na sua vida cristã. Ele não faz pergunta para Deus, ele não pede direcionamento para Deus, ele não, né, pede que Deus intervenha na sua vida ou na vida de quem quer que seja. E a segunda razão é isso que eu estou dizendo para vocês, que a oração é mais do que o que nós falamos, tem a ver com o coração, tem a ver com a motivação. E ele diz ali: não tem porque não pedem, e quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Né? Então, são esses dois textos aqui, né, mais que suficientes para a gente entender que a gente precisa se aprofundar nesse assunto da oração, para que a gente possa até mesmo interceder. Nós temos aqui um ministério de intercessão, né, e quem já faz parte do ministério de intercessão, né, com certeza vai fazer muita diferença você conhecer. Para mim isso aqui é um treinamento, inclusive para o ministério de intercessão. Né, todas as pessoas que quiserem entrar no ministério de intercessão, eu vou pedir que posteriormente, né, assistam esse vídeo, né, prestem atenção nesses detalhes, para que elas também, quando virem para a intercessão, elas saibam o que fazer diante de Deus. Amém? Então, como eu já disse, muito obrigado pelo interesse de vocês. Isso me alegra. E se me alegra, imagine como alegra o coração de Deus, porque vocês estão desejando conhecer mais sobre, né, os planos dele. Amém? Então, por que a gente tem um ministério de intercessão aqui? Qual que é a opinião de vocês? Por que não só a comunidade Alcance, mas eu acredito que a maioria das igrejas tem ou deveria ter um ministério de intercessão? Não são todos os cristãos que têm que orar? Na tua opinião, não é cada um por si e Deus por todos? Às vezes passa na cabeça da gente, né? Por que eu tenho que orar por fulano? Ele também é crente, ele também sabe que tem que orar. Eu quero mostrar para vocês, queridos, que um intercessor,
né, acima de um planejamento de uma igreja, acima de um ministério estabelecido por pessoas, é algo que está no coração de Deus. Deus levantou Jesus como o principal intercessor, né? E Jesus não intercedeu apenas com palavras, com orações, mas ele intercedeu entregando a própria vida dele, né, numa maneira intensa de interceder. E eu queria que você abrisse lá em Jó, capítulo 1, versículo 4 e 5. Aqui vocês vão ver um pai intercedendo pelos filhos. E mais do que um pai intercedendo pelos filhos, eu queria que vocês percebessem alguém maduro na fé, intercedendo por alguém que não tem experiência na fé, que talvez, né, seja ali até mesmo um imprudente. Quem que são as pessoas imprudentes na fé dentro da igreja? Normalmente os que estão chegando agora, que ainda não têm conhecimento sobre o assunto, que ainda não foram despertados, né, para a verdadeira guerra que é viver o cristianismo. Então, o ministério de intercessão dentro da igreja e fora da igreja, onde quer que a gente estiver, a gente é um intercessor. Ele existe por quê? Porque nós podemos já ser maduros o suficiente para cobrir a nossa vida de oração, para cobrir a nossa casa de oração, mas sempre tem alguém que é novo na fé, que é imaturo na fé, que não sabe orar como devia, que não entende a importância da oração e, portanto, se eu, como um cristão maduro, não orar, ele vai ficar vulnerável ao ataque do inimigo. Essa é a primeira razão do porquê que existe um ministério de intercessão. Então, quando você estiver lá no ministério de intercessão, no culto, né, orando, intercedendo, você vai saber, né, que essa é a primeira razão para existir o ministério de intercessão. Tem gente que precisa da tua intercessão, tem gente que não tem conhecimento, que não tem entendimento, que não tem temor o suficiente, que não entende o nível de batalha espiritual, né, que está envolvida, e a gente precisa estar lá, como frente de batalha, né, para que ele ou para que ela não sejam atingidos, né, pelas investidas de Satanás. Olha o que diz aqui em Jó 1:4. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Era essa a prática constante de Jó. Perceberam? Um pai intercedendo pelos filhos. Aqui na igreja a gente, né, vive debaixo dessa cobertura espiritual. Vamos, né, escalonar essa cobertura espiritual. Eu tenho alguém que me cobre de oração, né, o meu discipulador, o pastor Ney, a pastora Márcia, eles têm essa responsabilidade, e eu acredito muito que eu estou dentro das orações deles, né, e eles não precisam vir falar para mim: ó, Valdir, estou orando por você. Eu entendo, né, porque inclusive aprendi com eles que nós devemos orar pelos nossos discípulos. Eu oro, né, assim, de forma direta, né, de forma específica e né, constante, pela vida dos líderes aqui na igreja, aqueles que têm célula, aqueles que discipulam, aqueles que estão envolvidos em ministérios, têm uma oração diferenciada. Eu oro de forma diferenciada. Por quê? Porque eu entendo que vocês que estão fazendo parte do ministério, que estão, né, cuidando de vidas, também têm uma luta mais ferrenha, mais intensa, e estão numa linha de frente onde o ataque do inimigo é mais forte. Oro por todos, né? Mas é só para vocês entenderem que até mesmo essa questão da oração precisa ser organizada. Eu tenho alguém que ora por mim, eu oro de forma intensa, específica e constante por um grupo de pessoas. Não que eu não ore pelo resto, eu oro por todos vocês, mas aqueles líderes de célula, líderes de ministério, têm uma responsabilidade específica de orar constantemente, né, pelos seus próprios discípulos. E dessa maneira ninguém fica sem intercessão, ninguém fica sem oração. Essa é a maneira correta. Amém, queridos? E é isso que nós vemos aqui, Jó. Olha para os filhos dele, né? O que nós podemos entender? Os filhos dele, eles simbolizam pessoas recém-convertidas, que gostam de festa, que gostam de, né, dar risada, que gostam de diversão, né, e estão indo na igreja, estão achando o máximo, estão batendo palmo, estão dançando, estão pulando, mas ainda não entendem o nível de guerra que é o cristianismo. Eles precisam de alguém mais maduro, até que eles aprendam a lutar, né, com as armas de guerra, com as armas da oração,
que alguém lute por eles, que alguém cubra eles, amém? E eu queria pedir de coração que vocês fizessem isso num nível de igreja, num nível ministerial, que fizessem isso num nível de família. Maridos, vocês têm que interceder por vocês têm que interceder pela esposa, têm que interceder pelos filhos. Esposa, intercedam por vocês, intercedam por seus maridos, intercedam por seus filhos. Essa é o exemplo aqui que nós vemos de Jó. Os filhos dele nem sabiam talvez a importância de orar ainda, mas sabendo do exemplo dele, um dia se tornariam intercessores, amém? A segunda razão pela qual nós temos um ministério de intercessão na igreja é que nós conseguimos já identificar uns pontos críticos de ataque do inimigo. Sempre que nós vamos fazer uma investida, né, vamos lá fora evangelizar, vamos lá visitar alguém, vamos ajudar alguém, vamos, né, de alguma maneira investir como igreja no reino dos céus. Qual que é a realidade? Não precisa nem perguntar para ninguém, a gente já sabe que vai haver um contra-ataque, que vai haver um levante. Então, como um bom cristão, como um cristão sábio, nós já nos preparamos para um combate de oração. Não é verdade? Que se você estivesse numa guerra hoje, se é esperar o inimigo te atacar para você, né, se levantar, se posicionar, você sabendo que você iria para tomar um território, porque é assim que nós precisamos ver. Nós estamos aqui em Rebouças para ganhar essa cidade para Jesus. É um ambiente de guerra espiritual. Nós estamos aqui com um propósito. Então, por que interceder? Porque eu sei, não precisa ninguém me explicar, que Satanás não está contente com essa ideia e que ele vai fazer oposição, que ele vai se levantar contra essa ideia. Então, a primeira razão para ter um ministério de intercessão, cuidar dos novos na fé. A segunda razão é que nós sabemos que em determinados momentos não precisa ninguém nos ensinar, nos explicar, o inimigo vai se levantar, vai ser, né, vai ter que ter ali uma intensidade maior de oração, né? Você ora todo dia, deveria orar, mas em determinados momentos nós precisamos intensificar nossa oração, porque vai haver contra-ataque, vai haver levante do inimigo, vai haver oposição do inimigo, e a gente não pode esperar de braços cruzados, a gente tem que lutar, amém, queridos? A oração, ela é uma arma tanto de ataque quanto de defesa, né? Nós estamos, não sei se você está acompanhando aí, né, os acontecimentos da guerra, né, da Rússia e Ucrânia, mas é um bom exemplo, né, para você ver. Lá sempre tem alguém atacando, lá sempre tem alguém se defendendo, lá tem sempre alguém criando estratégias, lá sempre alguém está querendo pegar alguém de surpresa. E essa é a realidade. Se você não orar, você, na verdade, está rendido aos ataques do inimigo. Você é uma presa fácil para ele. Então, nós não queremos ser uma presa fácil para o inimigo e nem queremos que os nossos amados, as nossas famílias, os nossos irmãos na igreja, a própria população dessa cidade, sejam uma presa fácil para ele. Amém? Uma coisa importante, quando nós estamos orando por nós mesmos, né? Esse com certeza é um hábito de todo mundo orar por si mesmo, porque nós nos amamos, amém? Você se ama? Se você se ama, você ora por você, amém? E o que acontece, queridos? Aqui tem uma coisa muito importante. Muitas pessoas erram na oração porque oram por si mesmas só baseados nas suas vontades. Nossa, estou precisando comprar um carro, então vou orar por essa minha vontade. Estou precisando, não sei o que, vou orar baseado na minha vontade. Não está errado você orar baseado na tua vontade, mas nós temos um exemplo do Senhor Jesus. Quando ele estava lá, né, diante da cruz, ele diz, né, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que se faça a sua vontade. Então, eu quero que você medite agora por um instante, né, como que têm sido as tuas orações. A partir da onde que você tem orado? A partir dos teus sonhos, a partir das tuas pretensões, a partir das tuas vontades, a partir dos teus sentimentos. Eu estou sentindo que tal coisa vai acontecer, vou orar. A nossa oração pode partir de um desejo, de um sonho, de uma percepção nossa, mas não só daí. Precisa partir das impressões, né,
das percepções espirituais também. Porque muitas coisas que vão acontecer na tua vida não vão nascer do natural, vão nascer do espiritual. Se você não estiver em comunhão com Deus, não estiver em comunhão com o Espírito Santo, você não vai estar atento o suficiente. Então, o que eu faço, queridos? Eu oro pelas minhas vontades, eu oro pelas minhas próprias percepções, mas eu procuro orar sempre também baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus sempre tem um assunto que é necessário estar orando. Eu estou orando lá também, em comunhão com o Espírito Santo, e recebo uma percepção espiritual. Puxa vida, eu olho para o lado, olho para o outro, não está nada parecendo que vai acontecer aquilo. Mas eu recebi um feedback do Espírito Santo, eu preciso orar por aquilo. Sonho, às vezes você está sonhando lá, recentemente que nós estávamos orando, a Gi teve uma percepção espiritual para a gente interceder pela Gislene. Aquilo não era dela, foi algo que veio do Espírito Santo, que era necessário interceder pela vida da Gislene. Então, isso que eu queria mostrar para você, quando você for orar por você, não ore só a partir de você mesmo. Procure receber uma orientação do Espírito Santo pelo que você deveria orar. Às vezes está tudo bem em casa, ou pelo menos aparentemente tudo bem em casa. E você só está orando por umas coisas que você está vendo. Nossa, tem tal coisa lá que não está indo bem, então eu vou orar por aquilo, vou orar por essa vontade, por esse sonho, por esse desejo. Mas se você está em comunhão com o Espírito Santo, pode ser que o Espírito Santo te traga, olha, cubra de oração teu filho, cubra de oração tua filha, cubra de oração tua esposa. Você não está vendo nada errado ao teu redor, mas o Espírito Santo já está vendo e já está trazendo alerta para você cobrir de oração. Isso vale para você e vale também para o ministério. Como igreja, eu estou aqui crendo que você me ajuda como equipe aqui de oração a interceder pela igreja. Quando você for orar pelos membros da igreja, pela igreja em si, você não pode olhar e orar só pelo que você está vendo, ou por algo, por um plano já estabelecido. Nossa, pastor, eu acho que está tudo bem, então não preciso orar por nada, não estou vendo nada errado, não estou vendo nenhuma necessidade. Queridos, tem coisas espirituais, muito mais visíveis do que algumas coisas naturais. Nós precisamos orar. Então, essa é uma das orientações mais importantes que eu queria dar para vocês. Quando oramos por nós, não ore só baseado nas tuas necessidades, nas percepções naturais. Ore baseado no que Deus fala na sua palavra a teu respeito. Ore também pelas percepções que o Espírito Santo vai trazer para o teu coração. Quando você orar por outra pessoa, também é importante que você tenha empatia. Eu ouvi isso de uma pessoa que é referência na intercessão, que é a Ezinete Rodrigues, se não me engano, do Ministério da Lagoinha. Ela é uma das principais mulheres de intercessão do Brasil, e uma das coisas que ela fala é exatamente isso. Se você quer interceder de verdade por alguém, você tem que se colocar no lugar daquela pessoa e sentir até mesmo a dor que ela está sentindo. Isso para mim é fundamental. Se eu quero orar por essa igreja, eu tenho que me colocar no lugar dessa igreja, quais que são os alvos dessa igreja. Eu tenho que sentir a dor dessa igreja, eu tenho que sentir a alegria dessa igreja. Eu tenho que sentir, queridos, tem que ter isso muito claro, porque senão você vai orar de forma muito superficial. Se eu vou orar por um doente, eu preciso me colocar no lugar dessa pessoa e sentir realmente a luta que ela está travando pela vida para poder orar de forma eficaz. Se não houver empatia, não há oração eficaz. Então, eu queria despertar isso em vocês. Se vocês querem realmente ser um intercessor, e Deus quer que vocês sejam, Deus chamou vocês para serem, nós precisamos nos colocar nessa condição de sentir, seja a alegria para poder agradecer Deus, obrigado por isso que aconteceu, ou seja a tristeza para dizer Deus, levanta esse abatido, levanta essa pessoa que está desanimada, ou seja a dor por uma perda ou por qualquer outra coisa. Nós precisamos sentir para orar de forma eficaz por essa causa ou pessoa. Amém? Nós vamos assim pegar alguns tipos de oração específicas e vamos ver aonde elas foram aplicadas lá na Bíblia, por que elas foram aplicadas lá na Bíblia,
né, e trazer isso para a nossa realidade. Eu vou listar aqui para vocês, se vocês quiserem anotar aí, os tipos de oração que a gente vai compartilhar aqui. A primeira oração, né, que a gente vai falar de forma rápida para não demorar demais, mas vamos falar sobre todas elas. O primeiro tipo de oração, oração de intercessão. Esse é o primeiro tipo de oração. Eu já vou na sequência explicar um pouquinho de cada uma delas. O segundo tipo de oração é a oração coletiva, né, ou a oração, né, de concordância. O terceiro tipo de oração, oração em línguas, que, né, muitas pessoas sabem exatamente como funciona, mas não sabem, a partir de um contexto bíblico, por que e quando fazer. Oração de petição. Petição, talvez aí não precisasse nem muita explicação, porque a própria palavra se autoexplica, né? É uma oração de pedir, né? Mas aqui tem uma intensidade diferente, né? Que também é uma oração de petição, mas a Bíblia trata como uma oração de súplica, né? Que está ali junto. A gente já vai explicar a diferença de oração de petição e oração de súplica. Outro tipo de oração, oração de ação de graças. Outro, oração de adoração. Oração de consagração ou rendição. Outro, oração de imprecação. Você vai entender o que é essa palavrinha aí, que não é muito comum, as pessoas não falam muito sobre ela. E, né, eu quero chamar a tua atenção para tomar um cuidado, inclusive, quando você for fazer esse tipo de oração. Eu nunca, né, esqueço que tudo o que eu faço, né, também serve como uma semeadura. Até a oração que você faz também se estabelece no mundo espiritual como uma semeadura. E a oração de imprecação precisa ser, né, realmente levado assim, a sério, ela de tal maneira que você não semeie uma oração que você não queira colher também, porque da mesma maneira que você ora por alguém, talvez alguém vai orar por você. E a oração de imprecação, você já vai ver que é importante você entender isso. Outro tipo de oração, oração de confissão, ou oração de arrependimento. Outro tipo de oração, oração em espírito. E o último, oração de libertação e batalha espiritual. Vamos lá para o primeiro tipo de oração, que é a oração da intercessão. Basicamente, também a palavra aqui, intercessão, ela já, né, se explica. É o tipo de oração em que a gente intercede por outra pessoa. O foco principal da oração de intercessão não é por você mesmo, não é por uma necessidade pessoal. É o tipo de oração que nós fazemos para pedir o favor de Deus por aqueles que nos cercam, né? Muitas vezes você conhece a necessidade da pessoa e vai interceder por ela. Muitas vezes você vai receber um feedback do Espírito Santo, e mesmo estando a 1000 quilômetros de distância, você vai entender que aquela hora de interceder por aquela pessoa, né? A oração de intercessão, a Bíblia fala que a gente deve fazer pelos irmãos na fé. Por exemplo, Paulo sempre está pedindo nas cartas, né, que intercedam por ele, para que Deus liberte ele das garras do inimigo, para que Deus abra uma porta para ele, para que Deus, né, providencie uma saída, providencie recursos. Então, Paulo é um personagem bíblico que pede muita intercessão, né? Pode ser pela nossa família, por nossos amigos, pode ser por pessoas desconhecidas, como às vezes aqui nas nossas orações na igreja, você não conhece a pessoa, mas junto com a gente aqui você está intercedendo. Eu não conheço. Às vezes chega o nome de uma pessoa e eu não sei nem o motivo. Eu vou lá intercedendo, eu falo: Deus, eu não conheço essa pessoa, não sei a realidade dela, não sei a necessidade dela, mas o Senhor conhece e eu estou aqui intercedendo por ela, né, pelo favor do Senhor, pela obra do Senhor na vida dela. Deve ser por autoridades de todos os tipos, autoridades eclesiásticas, né? Nós sempre oramos aqui pelos outros pastores da igreja, das outras igrejas aqui de Rebouças, pelas autoridades civis, pelas autoridades militares, pelas autoridades governamentais. A Bíblia ensina de forma específica que nós precisamos orar pelas autoridades. E eu sei que você não queria que eu falasse isso, mas tem que orar pelos inimigos também. E não é para Deus matar ele, não. É para Deus salvar eles, para Deus abençoar eles, né? E, na verdade, até é um pouco equivocado, né? Talvez um pouco difícil entender o termo inimigo, porque para mim eu tenho dois inimigos,
O primeiro deles é Satanás e muitas vezes eu mesmo. Qualquer pessoa que queira fazer mal para mim, conforme a palavra de Deus, é alguém que está sendo usado pelo inimigo. Então, né, mas eu quero que você entenda que até aquelas pessoas que você acha, puxa vida, essa pessoa não vai com a minha cara. Se ela tiver a oportunidade, ela vai me dar uma rasteira, ela vai me fazer mal. Até mesmo por essa pessoa, nós temos a obrigação de interceder por ela. Interceder para que Deus alcance ela. Amém? Você entendeu o que é a oração de intercessão? Não tem dificuldade nenhuma, né? Vamos para o texto bíblico. Efésios capítulo 6, versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, né? Aqui o versículo começa, na verdade, fazendo uma aplicação geral, né? Ele fala, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, né? E perseverem na oração por todos os santos, ou seja, intercedam por todos. 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações e intercessões. Aqui nós já vemos, né, só na primeira frase aqui do versículo, ele falando de 3 tipos de orações. A oração de súplica, né, a oração de ação de graças e a oração de intercessão, que é o que nós estamos falando agora. Quer dizer, intercedam, né, por todos os homens, pelos reis, pelos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom, agradável perante Deus, nosso Senhor, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Nós estamos, né, num ano eleitoral. E quem sabe quem que vai entrar no governo? Talvez não seja o teu candidato. Como cristão, você não tem escolha. Você vai ter que orar pelo teu candidato ou pelo candidato que você não gostaria que estivesse lá. Por quê? Porque Deus está dizendo que nós precisamos orar pelas autoridades. Então, independente de quem esteja no governo do município, do estado, do Brasil, nós precisamos orar por essas pessoas para que, né, o plano de Deus se cumpra aqui. Ele diz, por todas... Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Já está dando, inclusive, né, os motivos da oração. Mateus 5,44. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai. Aqui, queridos, Deus coloca um termo, né, específico para essa oração. Quem aqui quer ser filho de Deus? Se você não é capaz de orar por alguém que te fere, que te persegue, que você acha que não vai com a tua cara, infelizmente você está um pouco distante da realidade de ser filho de Deus. Porque aqui está dizendo, eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos, né? Isso é importante demais, que a gente consiga. Se você conseguir lidar com a pessoa difícil na tua oração, você vai conseguir lidar com a pessoa difícil na realidade. Inclusive, se você tem alguma situação para consertar na tua vida, eu aconselho você a começar consertando em oração. Tem um problema com alguma pessoa, Deus não te dá possibilidade de dizer, não, com essa pessoa aí você pode continuar assim, afastado, né? Não precisa perdoar, não precisa receber perdão. Deus não dá essa possibilidade. Então, a realidade é essa, nós precisamos consertar. Não precisa você amar no sentido, nossa, quero andar com você de novo. Esses dias a gente estava conversando com uma pessoa que saiu de um casamento ainda, né, antes de vir para a igreja, e muito magoada, muito ressentida, e daí ela, não consigo perdoar. Eu falei, olha, perdoar não é uma questão de conseguir, é uma questão de entender e obedecer. O que você precisa entender é que se você perdoar essa pessoa, você não precisa reatar com ela, você não precisa, né, chamá-la para morar junto com você de novo, né? No caso de alguém que, né, se divorciou sem ter conhecimento bíblico, que casou sem ter conhecimento bíblico, né? Então, o que nós entendemos aqui, não há margem
para você dizer, não, por essa pessoa eu não preciso orar. Talvez seja o contrário, por essa pessoa que você tem dificuldade de se relacionar, mais ainda você tem que orar. Amém? Então essa é a oração de intercessão. Orar por alguém que você conhece ou não, mas para que a gente realmente cumpra o nosso papel como cristãos. A outra oração aqui na ordem que eu passei para vocês é a oração de concordância. Também não tem muitas dificuldades, mas é bom que a gente saiba como funciona, porque às vezes até a oração em concordância não é em concordância, né? Por exemplo, nós oramos aqui toda terça-feira, no finalzinho nós nos reunimos aqui, fazemos uma rodinha, e a oração de concordância tem um critério, pelo menos, que precisa ser respeitado. Enquanto um ora, os outros concordam, né? O que acontece? Às vezes não é por maldade, não se sintam, né, de repente, o pastor está apontando o dedo, né, só porque eu oro assim, né? Às vezes quando um está orando, você também está orando em voz alta e nem está prestando atenção na oração daquele que está orando, né? A oração em concordância deve respeitar esse critério. Enquanto uma pessoa está orando, você está prestando atenção na oração daquela pessoa e concordando com a oração dela. Amém? Isso é oração coletiva. Pode ser que vocês, né, lá na casa de vocês, orem como família, lá em casa, né, cada um dá as mãos, eu oro um pouco, a Vilma, a Nicole e a Sara concordam com a minha oração, chega a hora da Vilma orar, a Vilma ora, a Nicole, a Sara e eu concordamos com a oração dela, e assim pode ser. Normalmente a gente ora aqui, finaliza, uma pessoa ora só, né? Mas esse é um dos, por exemplo, vai orar em qualquer ambiente, onde, né, vai orar de forma coletiva, esse é uma das coisas que precisa ser respeitado, né? E eu queria que vocês entendessem uma coisa, queridos. A oração coletiva é uma oração poderosa. Poderosa. A Bíblia é repleta de instrução a respeito da unidade. E quando pessoas se unem para orar, é mais do que uma oração. É um princípio de unidade que está sendo cumprido. Por exemplo, vocês vão ver lá em Atos, capítulo 4, versículo 31, que diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aqui aconteceu uma oração coletiva. Quem determina o que vai acontecer ou não através da oração é Deus, mas nós podemos entender que houve algo sobrenatural porque eles oraram em unidade, de forma coletiva, né? Atos 4:24 diz assim: ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Amém, queridos? Atos 1:14, todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. É algo muito comum na igreja de Atos, uma igreja referência para nós. Nós entendemos que a igreja de Atos é a igreja que nós precisamos ser, né, nesse momento. E essa prática da oração coletiva era muito, muito comum. Amém? Então não tem dificuldade nenhuma aqui na oração coletiva também. A oração em línguas, né? Oração em línguas, talvez precisasse uns 2 ou 3 dias para a gente conversar sobre isso, porque ela exige uma compreensão mais minuciosa, mas eu quero mostrar para vocês aqui, queridos, que era algo muito, muito, muito presente na vida dos cristãos, né, do primeiro século, como eles diziam, né, que é o primeiro século, é um dos primeiros 100 anos depois de Jesus. Muito presente na vida desses cristãos. O apóstolo Paulo, ele fala assim: eu dou graças porque eu falo, porque eu oro em língua mais do que todos os demais. E daí a gente pensa, nossa, o que tem de importante numa oração em língua se ninguém entende? Eu vou contar para vocês, espero que vocês já saibam, né? Se não souberem, vão saber agora. A principal razão de orar em línguas é a nossa própria edificação. Eu oro muito em línguas e esses dias estava orando até de mais línguas que não estava orando, né, com a minha razão. E, né, a Bíblia recomenda que a gente ore dos 2 jeitos, mas, né, eu oro muito em línguas e eu tenho colhido frutos disso. Principalmente quem ministra a palavra, quem, né, tem um ministério, precisa orar em línguas, porque nós precisamos nos edificar para poder edificar os outros. E a oração em línguas é, né, principalmente para a edificação pessoal. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2.
Pois quem fala em línguas não fala aos homens, né? Ponto. Quando você está orando, ninguém precisa entender, nem você mesmo precisa entender. Amém? Mas a Deus, aí que está o segredo. Deus entende a tua linguagem de oração. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Agora em 1 Coríntios 14, 4, o que fala em línguas edifica a si mesmo. Agora vocês não me perguntem como, porque é o nosso espírito falando com o Espírito de Deus. E a minha razão está fora disso, eu não tenho como explicar, eu só sei que é uma oração perfeita, inclusive, porque o meu espírito está em comunhão com o Espírito de Deus, então não tem interferência do mundo natural nessa oração, e é por isso que ela é tão poderosa para a nossa própria edificação. Então, é importante demais que todo cristão ore em línguas, amém? O que fala em línguas edifica a si mesmo. E essa, né, às vezes você pode pensar assim, mas então não é tão importante, pastor? Né? Até tem alguns textos que falam, né, que eu prefiro que vocês falem 2 ou 3 palavras de forma legível do que orem em línguas. Né? O apóstolo Paulo está fazendo ali uma comparação entre a profecia e a oração em línguas. É claro que quando você está no meio de uma congregação, né, a edificação de todas as pessoas ali é mais importante do que a tua própria edificação. Mas isso não anula a importância da oração em línguas. 1 Coríntios 14, 18 diz assim, dou graças ao meu Deus, que falo em línguas mais do que todos vós. Parece até que ele está sendo, né, presunçoso ali. Então, se você já ora em línguas, faça isso com frequência, entenda a razão dessa oração. Vai ter momentos na vida de vocês que não vai restar outra opção. Vai ter que orar em línguas para que o discernimento de Deus venha sobre a vida de vocês. Orar em línguas é um instrumento de edificação pessoal. Edificar, né, é uma palavra que significa construir, fazer, crescer, levantar algo. Então, quando você está orando em línguas, você está fazendo você mesmo crescer, você está construindo, você está levantando algo. Do ponto de vista espiritual, edificação significa crescimento, fala de construir algo mais sobre o alicerce da fé em Jesus. Amém? Deu para entender um pouquinho, pelo menos? Eu acho que isso já não era tanto novidade, mas pelo menos refresca o tema, né, para todos nós. Agora, oração de petição e súplica. Né? Uma oração de petição é aquele tipo de oração em que nos dirigimos a Deus apresentando a eles as nossas necessidades. Eu, quando falo em petição, me lembro da lista de mercado, que a Vilma manda para mim no celular ou dá no papelzinho, dizendo, olha, vá lá e compre isso, isso, isso e aquilo. A oração de petição é fácil de entender a partir do próprio nome. São pedidos, né? A gente tem ali uma lista de pedidos para colocar diante de Deus, e é isso que é a oração de petição. Como a gente leu aqui, né? Somos encorajados pelas Escrituras a orar dessa maneira. Vamos ler aqui em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Né? Às vezes, assim, num desejo de ser humilde, me entendam, eu quero que vocês me entendam o que eu estou querendo dizer agora. Às vezes, assim, num ato de humildade extrema, a gente diz, Senhor, eu nem vou pedir porque eu quero só o que o Senhor quer para a minha vida. A gente está ignorando o ensino. Deus nos ensinou a ser específico sobre algumas coisas, né? Então, às vezes fala assim, Deus, eu preciso de tal coisa. E não especifica, se está esquecendo que Deus ensinou você a orar de forma específica. Né? Ah, não, pastor, mas eu sei que Deus me conhece. Ou eu sei que Deus conhece tal pessoa. E daí Deus responde, e você nem vê Deus respondendo, porque você não foi específico na tua oração. Quando a gente tem uma oração, quando a gente faz uma oração específica, é mais fácil, inclusive, de você identificar a resposta de Deus. Mas só para você entender que algumas orações precisam ser específicas. A Bíblia está ensinando aqui, façam pedidos. Amém? E dentro da oração, né, que a oração de petição tem também a oração de súplica, que é uma oração de petição,
num nível mais intenso de oração. É aquela oração que normalmente é acompanhado de lágrimas, né? E a Bíblia diferencia as duas, e se a Bíblia diferencia as duas, eu acredito que Deus também diferencia as duas, e tem uma interação no mundo espiritual diferente, né? Já a oração de súplica é uma petição ainda mais intensa, é aquele tipo de oração que basicamente significa um pedido insistente de socorro. Vocês já devem ter orado dessa maneira em alguns momentos, mas talvez nem sabiam que a Bíblia trata dessa maneira, como uma oração, né, de súplica, né? Vamos ver lá, ali em Filipenses 4:6, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ações de graças apresente seus pedidos a Deus. Em Efésios 6:18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Nós vemos, né, vários momentos, né, que há várias passagens em que a oração de súplicas ela é realmente um derramar da alma da pessoa, chorando muitas vezes, né, assim derramando a nossa alma na presença dele, a gente está orando. Oração de ação de graças é uma oração que a gente deveria fazer muito. Se a gente sabe fazer oração de petição, deveria saber fazer a oração de ação de graças. É aquele tipo de oração em que nos dedicamos a agradecer a Deus por todas as suas bênçãos derramadas sobre nossas vidas, tanto física quanto espiritualmente. Somos muito bons em pedir e precisamos ser, no mínimo, equivalentes no agradecer. Ação de graças é a oração, né, de agradecimento pelo que Deus fez. A gente já vai chegar ali na oração de adoração. São duas coisas que, por exemplo, agora vai ter um momento de louvor e adoração. Você sabe qual que é a diferença entre louvor e adoração? Vamos cantar uma música de louvor. Eu te agradeço, Deus. Essa é de louvor. Você está agradecendo pelo que Ele fez. A oração é a mesma coisa. Obrigado, Senhor, pela minha saúde, pela saúde que o Senhor me deu. Obrigado porque o Senhor realizou aquele sonho. Obrigado porque o Senhor protegeu os meus filhos. Obrigado por isso, obrigado por aquilo. A oração de ação de graças é uma oração de agradecimento pelo que Deus fez. A oração de adoração é a oração em que o próprio Deus é o objeto da oração. Obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor é misericordioso. Obrigado pelo que o Senhor é verdadeiro. Amém? Então, a canção de adoração é onde nós declaramos as qualidades de Deus, né? A perfeição. Olha lá em Salmos 28:7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Então aqui o salmista está deixando claro o objetivo dessa oração. Eu recebo a ajuda de Deus, eu estou aqui orando, agradecendo por aquilo que Ele está fazendo por mim. Agora a oração de adoração. Eu estou aqui orando, reconhecendo quem o Senhor é e o que o Senhor tem em si mesmo, né? João 4:24. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Aqui, né, o apóstolo João está deixando bem claro que a adoração está, né, se referindo à natureza de Deus, que Deus é Espírito. E Ele deve ser adorado em espírito. Então, pode ser que naquele momento você, né, esteja numa pior, esteja passando por um verdadeiro deserto na tua vida. Mas a oração de adoração, não precisa que nada de bom ao teu redor esteja acontecendo. Se você tem um relacionamento com Deus, sabe quem Ele é, a oração de adoração vai acontecer, independente das circunstâncias. Amém? A oração de adoração é uma oração onde você fala com Deus sobre os seus atributos, quem Ele é e não pelo que Ele faz, exaltando o Senhor pela sua grandeza, força, eternidade e poder. Seria como elogiar a Deus falando sobre o que Ele é. Amém? Vamos falar sobre oração de confissão. Para mim, queridos, eu acho que essa é a mais importante de todas.
porque a oração de confissão, ela é algo assim que realmente é objeto de reconhecimento de quem nós mesmos somos, né? Deveria ser uma oração constante, embora as pessoas façam com muito pouca frequência. A oração de confissão é a mesma coisa que a oração de arrependimento. É a oração que é movida pela consciência da pessoa, tocada pelo Espírito Santo. É a oração que é feita em arrependimento, onde nós reconhecemos e admitimos, né, as nossas condutas erradas, onde nós admitimos as nossas ações erradas, os nossos pensamentos errados, os nossos desejos errados, né? Ou seja, a oração de confissão é contar, declarar espontaneamente os pecados a Deus a fim de obter dele o perdão. Eu sempre falo aqui para vocês, encorajo sempre vocês a ensinar os filhos de vocês desde bem pequenininho, não deixe eles crescer para ensinar eles. Essa semana eu faço questão de levar tanto a Nicole quanto a Sara para a escola. Teria outra possibilidade, até esses dias estava conversando com a Vilma, mas eu sempre falo isso e vivo isso, que eu faço questão de levar elas, mesmo que me custe tempo, que me custe dinheiro, né? Vou levá-las para a escola por uma razão, porque eu tenho oportunidades. E voltando fui levar a Sara na aula de bateria, né? E estava só eu e ela aí conversando e falando sobre Deus, e eu, né, perguntei para ela se ela sabia a importância de confessar. Ela está com 7 anos. E ela falou, não, pai, não sei. Daí eu pensei na hora, nossa, como eu estou falhando, porque ela já devia saber isso. Daí eu peguei Tiago 5,16, mostrei para ela, falei para ela ler, ela leu. Perguntei se ela entendeu, né? Eu acrescentei ali o entendimento dela. Queridos, a Bíblia estabelece um critério para o perdão. Qual que é? Arrependimento. E, consequentemente, confissão. Perdão vem a partir do arrependimento e confissão. Vocês acham que os filhos de vocês não tem 4 aninhos? Não tem, nunca fez coisa errada, imagina. Não tem que se arrepender, né? Tem. Mas quando que eles vão se arrepender, se nós não ensinamos? Como que eles vão receber perdão de Deus, se nós não ensinamos como fazer, né? Você ensina o teu filho a sentir dor pelo erro que ele comete? Poucos pais, a maioria dos pais protegem o filho da dor do pecado dele. Queridos, nós estamos empurrando os nossos filhos para o inferno se nós protegemos os nossos filhos da dor do erro deles. Nós precisamos ensinar isso aqui, eles precisam aprender desde bem pequenininho, mas de bem pequenininho, errou, falhou, fez alguma coisa errada, vai para o quarto orar e pedir perdão. Isso sempre aconteceu na minha casa, queridos. É um ensinamento que você não pode falhar se você quer ter um filho cristão de verdade. E se você quer ser um cristão de verdade, você não pode esquecer a importância dessa oração. Confissão. Amém? Vamos ler o texto? Salmos 32, 3. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Vamos parafrasear aqui. Enquanto não orei confessando, enquanto não orei, né, reconhecendo, enquanto não orei, né, demonstrando arrependimento, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci, então confessei, então me arrependi, então orei, declarando que eu falhei diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes, aqui que é o maior objetivo dessa oração, e tu perdoastes o meu pecado. Amém, queridos? Salmos 38, 18. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. O salmista, em poucas palavras, ele fala, né, eu estou colhendo o fruto do erro e, né, quero ser sanado, quero ser curado, quero ser liberto, então vou confessar as minhas culpas em arrependimento. Então, por favor, queridos, use muito essa oração, e a Bíblia mostra pessoas, como o próprio Jó ali, orando, fazendo confissão pelo pecado de outras pessoas, fazendo confissão pelo pecado da nação. Muitas vezes, né, homens de Deus oraram confessando pecados de um município, de um estado, de uma nação,
pedindo perdão e confessando o pecado, né, para que Deus curasse, porque esse é um ensino da palavra. Então ore, fazendo oração de confissão por você, ore fazendo oração de confissão pela tua família, pela tua cidade, amém, queridos? Essa é uma oração que nós precisamos fazer, né, muito, muito frequente, amém?